Nesse vídeo aqui, você vai conhecer a história não só de mas de dois Homem-Aranhas diferentes que resolveram, lá em 2018, se aposentar e viver de renda fixa. Como é que é? Vai me pagar? É isso aí. Ambos os Homem-Aranhas, você vê que eu tô aqui ligado no multiverso do Homem-Aranha, né? É, gente, teve vários filmes do Homem-Aranha, né? A questão é que um desses Homem-Aranhas decidiu que ele ia investir lá em 2018 no Tesouro Selic, ou na modalidade CDB, 100% do CDI famoso que a gente já conhece. Já o outro Homem-Aranha decidiu que ele ia colocar no Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação. É uma outra modalidade de tesouro, e a gente também vai acompanhar a história dele. Então esses dois Homens-Aranhas aqui, eles tomaram escolhas diferentes no passado, mas ambos querem viver de renda fixa. Será que isso é possível? Vamos acompanhar aqui o sucesso ou fracasso de cada um desses Homem-Aranhas para você e eu, quando formos nos aposentar, tomarmos aqui alguns cuidados, né? Afinal, todo mundo fala por aí, invista todo o seu dinheiro, foque na aposentadoria que você vai viver de renda, mas será que é sempre assim? Será que você vai conseguir, independente do caminho que você tomar? Bora então pro nosso vídeo. Vamos acompanhar aqui então o que aconteceu com esses Homens-Aranhas e depois a gente toma algumas notas, eu vou passar uns conselhos muito importantes para vocês. E se você não sabe, esse aqui é uma série de vídeos que eu tô fazendo. Eu já fiz o da Maria Joaquina, que estava vivendo de fundos imobiliários. Então se você não assistiu ainda, vou deixar no fim desse vídeo para você ir lá assistir a história da Maria Joaquina, o que aconteceu com ela, porque ela tentou viver com fundos imobiliários. Vamos começar com o nosso Homem-Aranha A. Ele decidiu que ele ia investir no Tesouro Selic, ou seja, ele acompanha a taxa Selic. O Tesouro Selic, assim como o CDB 100% do CDI, é uma renda fixa que não tem nada de fixa, porque a taxa Selic fica variando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E aí você vai ver o que aconteceu. Olha só, o nosso Homem-Aranha A, ele queria uma renda de R$ 4.500 e para isso ele precisou aplicar um montante de R$ 840 mil. Diego, como é que você sabe disso? Por conta da taxa Selic na época lá em 2018. Então se liga, ó. Aqui em junho de 2018, o Homem-Aranha decidiu colocar os 840 mil reais e você pode ver que o rendimento dele, ó, o ganho de capital que ele teve, foi próximo de R$ 4.561 reais aqui, bonitão. Se o Homem-Aranha não tivesse resgatado o dinheiro, tivesse deixado no Tesouro Selic lá o resto da vida, até os dias de hoje, sem usar nada, ou seja, sem poder viver de renda com essa grana, hoje ele estaria com um total acumulado, que eu sei que vocês são curiosos, né? Olha só, em 7 de 2023, ele teria um patrimônio de R$ 1.181.000 reais, ou seja, 40% de valorização que o dinheiro teve nos últimos 5 anos, desde 2018 para cá. Mas, como no caso aqui o Homem-Aranha colocou esse dinheiro, esses 840 mil, para se aposentar, o fato é que ele vai precisar resgatar esse dinheiro mês a mês. E aí a gente tem que considerar algumas coisas. Então, primeiro, qual que é a renda que o Homem-Aranha vai começar ganhando? R$ 4.500 sem imposto de renda. O imposto de renda entra aqui. Então, olha só, eu já preparei aqui uma tabela que vai mostrar a data. Então, começa aqui no mês 7 de 2018. A gente tem aqui tanto a inflação quanto o CDI dessa época. A gente tem a renda nessa coluna, o quanto que ele precisaria para poder viver, para poder se aposentar. Ele queria 4.500. E aqui tem a sobra, que no caso aqui não tá sobrando nada, porque a renda dele tá menor do que o quanto ele precisa. Então, você vê que essa sobra aqui tá negativa e isso vai fazer com que o cofrinho do Homem-Aranha A fique cada vez mais negativo, porque esse imposto de renda tá comendo o patrimônio dele. E como ele tá resgatando o dinheiro todo mês, ele vai sim ter que pagar próximo de 22,5% de imposto, que ele tá resgatando o dinheiro antes do tempo. Depois de 1 ano, de 2 anos que ele deixa o dinheiro lá, beleza, ele acaba tendo ali uma compensação desse imposto, né? Mas a gente tem que levar isso aqui na conta, caso ele queira viver, ele vai ter que ter um cofrinho aqui para aguentar esses trancos e barrancos. Então vamos ver isso aqui num gráfico agora, que fica muito mais fácil da gente acompanhar, tá bom? Nesse gráfico aqui, a gente vai ver a renda do CDI, dos 840 mil reais que o Homem-Aranha aplicou, versus o que ele precisaria para se manter. Olha só que coisa interessante. A gente já vê que começa no negativo. Ele tá recebendo de 3.000 a 3.500 reais aqui de renda, sendo que ele precisaria de 4.500 reais. Então, primeira coisa, se você for se aposentar de renda fixa, você tem que colocar o imposto
imposto de renda na conta, senão já começa errado, entendeu? Eu deixei isso aqui de propósito para você aprender com isso. Poderia ter colocado lá um valor maior do que 840 mil reais e começar bonitão aqui com os 4.500 tirando o imposto. Eu deixei assim para você entender o poder que o imposto de renda tem em cima do seu rendimento. Olha só o que aconteceu. Quando veio a pandemia e a Selic começou a cair, a renda desse Homem-Aranha aqui, coitado, que o dinheiro dele estava todo na Selic, começou a ficar completamente distorcida. Olha lá, a renda chegou a 1.500, olha só, 857 reais de rendimento, quando a Selic bateu 2% lá no passado. Então, gente, por isso que eu falo, você entendeu agora? Que eu falo que deixar dinheiro na caixinha do Nubank rendendo 100% do CDI, ou do C6, ou do Banco Inter, ou até mesmo do Tesouro Selic, não vai deixar você rico. Porque olha só, esse rendimento aqui, se ele fosse contar com isso aqui para se aposentar, ele ia precisar de 5 mil reais, enquanto que ele ia estar recebendo 857. Ele teria que tirar dinheiro de outros lugares, ele não conseguiria se aposentar colocando dinheiro no Tesouro Selic. Você percebeu? Por isso que eu digo que diversificar os investimentos vale mais. Por isso que eu digo que não vale deixar tudo na caixinha do Nubank, lá na sua renda fixa. A caixinha geralmente serve de reserva de emergência, para isso ela é boa. Então olha só, depois a gente viu que a partir de 2022, a Selic começou a subir, e o rendimento desse Homem-Aranha foi aqui para a nuvem também, né? Olha só, chegou a receber R$ 7.700, enquanto que ele precisava de 5.600. Ah, Diego, então você está sendo injusto porque foi bom também. Também foi bom, mas você depende do quê? Do Banco Central, da economia, das decisões do governo, porque são eles que vão determinar como que a Selic vai estar aqui, você percebe? Então assim, não dá para contar com essa sorte, você entende? Vamos dar uma olhada nesse outro gráfico aqui, ó. Esse gráfico mostra a sobra ao longo do tempo. Você vê que aqui tá o zero, então tudo que tá abaixo de zero, negativo. Ele ficou nos primeiros anos, até 2022, no negativo, tendo que colocar todo mês, olha lá, ó, entre 1.500 até o auge, aqui no meio da pandemia, que ele tinha que ter 4 mil reais em uma outra reserva para poder tirar, né? E aí você vê que depois ele começa, de fato, a ganhar mais do que ele precisa, e aí ele consegue guardar, ó, 1.800, 1.500 reais ali, bonitão. Vamos ver aqui, ó, a fotografia do cofrinho dele ao longo do tempo. Você vê que começa com 0 reais e vai ladeira abaixo, né? O cofrinho dele vai ficando negativo, 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 até um auge de menos 97 mil reais. E aí depois que a pandemia passa, começa a subir a Selic. E aí a gente tem aqui, ó, menos 82 mil reais. Mas agora, gente, a Selic vai voltar a cair de novo. Então, assim, esse Homem-Aranha A, para viver no Tesouro Selic, para viver no CDB 100% do CDI, ele precisava ter um cofrinho de 100 mil reais para poder complementar a renda dele durante esses 5 anos. Você vê que isso aqui não foi sustentável, né? E isso contabilizando esse cenário, que ele queria 4.500 por mês para viver, ele não estava conseguindo tirar isso, mesmo com 840 mil investido. Ai, Diego, mas tem que ter 840 mil, eu nunca vou chegar lá. É por isso que eu falo, o Homem-Aranha ficou a vida inteira lá, entregando pizza e tirando foto dele mesmo, vendendo, ganhando dinheiro pra guardar. Ele ficou a vida inteira guardando. Não foi do dia pra noite. Não é assim agora, você precisa de 840 mil e colocar lá. Tá? Porque no vídeo da Maria Joaquina vocês chegaram a falar isso pra mim. Não, a Maria Joaquina também ficou a vida inteira juntando pra poder se aposentar. É nesse cenário que eu tô falando aqui. Quando você chegar na sua aposentadoria, que você já tiver uma grana, pode acontecer isso aqui com você também, tá? Vamos olhar agora pro Homem-Aranha B, que decidiu colocar no Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação. Pra você que não sabe, o Tesouro Direto é a ferramenta que o governo tem de pegar dinheiro emprestado com a população. Eu, você, a gente aqui que trabalha, se a gente quiser investir no governo, pro governo pagar a gente depois, é pelo Tesouro Direto que a gente vai fazer isso. Ai, Diego, mas eu não vou emprestar dinheiro pra esse governo, você é louco? Você não tá emprestando pro governo, você tá emprestando pra sociedade inteira, sociedade brasileira. E o governo, o Banco Central, é o órgão que imprime o dinheiro. Por isso que o risco dele é muito baixo, de ele não te devolver, porque ele pode simplesmente imprimir o dinheiro, fabricar um dinheiro e devolver esse dinheiro pra você, corrigido ainda da inflação. Por isso que a segurança do governo falir é muito difícil, a nação inteira tem que falir. E aí, uma modalidade é o IPCA. Essa modalidade acompanha a inflação. Então vamos supor, se a inflação no mês foi de 1%, ele vai corrigir o teu dinheiro em 1% e ainda vai pagar mais um juros real ali, que a gente chama de real, porque é os juros que de fato vem pro teu bolso, porque foi o poder de compra que você conseguiu ali aumentar, dado esse investimento. Então se liga só, os mesmos 840 mil reais, para ser justa aqui a comparação, né? Vamos colocar aqui, ó, no mês 7 de 2018, a gente teve um IPCA de 0,33 ao mês, tá? 0,33%. O CDI estava 0,54%. Então, olha só, a renda desse Homem-Aranha, já tirando
o imposto de renda, aqui já está descontado o imposto de renda, foi de R$ 5.000 quase, enquanto que ele precisaria de R$ 4.500. Uma sobra aqui de 446, o cofrinho dele já começou com 446 no positivo. Vamos olhar e vamos entender o que aconteceu com a vida desse Homem-Aranha e decidiu colocar no Tesouro IPCA+, então. O quanto o Homem-Aranha precisa, continua a mesma coisa, ó. Começa com 4.500, vai terminar lá com 5.920, quase R$ 6.000. Agora, se você olhar a renda em azul, você vê que é uma renda muito louca. Gente, isso aqui é renda fixa. De fixo, você percebe que não tem nada? Enganaram, tá bom? Olha só, teve mês aqui, ó, que rendeu R$ 2.000. Teve mês que rendeu R$ 5.900, teve mês que rendeu R$ 1.300, aí depois subiu para R$ 7.000, aí caiu para R$ 3.000, R$ 2.000, aí depois subiu para R$ 10.500 no mês. Por que isso aqui está acontecendo? Por que tem essa volatilidade toda? Por conta da inflação. O Tesouro IPCA+, ele te paga a inflação, então ele corrige o seu dinheiro de acordo com o aumento dos preços dos produtos e serviços que a gente tem aqui no Brasil, que é o índice IPCA, que mede isso, e ele ainda te dá um juros real, um juros de verdade ali para você poder viver com esse dinheiro. Esses juros desse Tesouro IPCA que eu peguei, 5,16% ao ano, tá bom? Então você vê aqui, ó, que vai ter mês que você vai ganhar R$ 10.000, porque a inflação naquele mês foi alta, e aí você ganha mais. Vai ter mês que você vai, ó, ganhar R$ 200. Ou pior, teve um mês aqui que você perdeu R$ 1.700. Ele não renderia para você, pelo contrário, você ficaria no prejuízo. Por quê? Porque a inflação foi muito baixa. E como essa inflação aqui foi muito baixa na época, ela caiu, foi uma deflação, né, que é o inverso, os preços ficaram mais baratos, você recebe uma rentabilidade negativa. Sim, olha só que coisa de doido. Então vamos ver aqui, ó, no cenário geral, como que ficou o cofrinho desse Homem-Aranha B aqui, que decidiu colocar no Tesouro IPCA. Porque o cofrinho dele é um indicativo, né? Se ele conseguiu colocar no cofrinho, é porque sobrou dinheiro. Ele conseguiu viver com o que ele precisava e ainda sobrou o dinheiro na mão dele. Olha só, se a gente olhar as sobras ao longo do tempo, você vai ver que ela foi variável, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E agora, olha lá, ó, o cofrinho dele ao longo do tempo. Você vê que no começo tava meio assim, né? Estável, bem instável. Desce, sobe, mas o máximo que ele precisaria ter numa reserva de emergência seria R$ 8.800 para aguentar essa volatilidade do mercado. E não os 98 mil, como foi no caso do Homem-Aranha anterior. Então você percebe também aqui, ó, a partir de 2021, que a inflação começou a subir, e aí a caixinha dele começou a subir junto. E aí você vê que ele vai terminar com uma caixinha aqui, ó, de 44 mil. A caixinha dele chegou no auge de R$ 60.000 guardado. Então vamos ver aqui na tabela, né? Você vê que ao longo do tempo foi exatamente o que foi acontecendo. Ele conseguia viver com esse dinheiro e ainda sobrava uma grana. Eu até coloquei aqui, né, uma coluna a mais que chama renda do cofrinho, ó. Então você vê que rendeu, por exemplo, aqui R$ 4.000, ele precisava de 5.926. Você vê que ele teve que tirar 1.600 nesse mês do cofrinho dele, mas o cofrinho dele estava com quase R$ 50.000. Então ele conseguiu ali tirar dos R$ 50.000 e tudo bem. Como esse Homem-Aranha aqui ficou no positivo, porque ele recebeu a inflação, ele recebeu o IPCA mais o rendimento, você percebe que ele poderia deixar esse dinheiro aqui desse cofrinho que ele foi juntando no CDB, 100% do CDI. E aí ele teria mais um rendimento ainda, né? Então se a gente parar para pensar aqui, ó, ele teria mais R$ 542 de renda que viria lá do cofrinho da caixinha dele no Nubank, do Banco Inter, sabe lá Deus onde esse Homem-Aranha vai botar o dinheiro dele. Antes de eu te passar aqui pontos importantes, pontos críticos pra você aprender, deixa o like, vai, mostra pro YouTube que você gostou, pra ele recomendar mais vídeos da Cara da Riqueza pra você. E deixa no comentário, você tá investindo na renda fixa, nos FIIs lá da Maria Joaquina? Já eu vou deixar o vídeo pra você da Maria Joaquina, calma aí. Olha só, o que é importante da gente prestar atenção aqui? Pra viver de renda, a gente pode perceber que o Tesouro IPCA é mais seguro. Ele oscila mais, porém, no longo prazo, ali ao longo do tempo, ele vai pagar de forma mais consistente e ainda vai corrigir a inflação. Então, o nosso poder de compra, o nosso estilo de vida, meio que está garantido. Você viu aqui que esse Homem-Aranha que investiu no Tesouro IPCA+, ele conseguiu pagar todos os custos de vida dele, tendo que ter uma reserva de emergência ali de uns R$ 10.000 para imprevistos, mas ele conseguiu viver com esse dinheiro nos 5 anos e ainda teve um cofrinho ali de R$ 44.000 que ainda foi rendendo, né? Se a gente somar a renda do cofrinho dele, que eu nem fiz isso,
Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Mais R$ 9.934 da renda do cofrinho dele. Então, na verdade, ele acabaria com R$ 55 mil aqui. Olha que interessante. Já o Homem-Aranha que ele colocou no Tesouro Selic, achando que só a caixinha do Nubank, só lá o CDB do Banco Inter ia adiantar, não, senhor, ele não conseguiu viver, pelo contrário. Logo nos primeiros meses aqui, ó, ele teve que deixar aqui 1.000, 1.500, 800, e aí no auge da pandemia, quando veio a crise, até R$ 4.000 que ele teve que deixar para conseguir viver e ir tirando lá da reserva de emergência dele. Então olha só, perceba, tanto no vídeo da Maria Joaquina, que você vai assistir depois, se você não viu, corre lá que tá maravilhoso. Eu montei uma carteira de fundos imobiliários para Maria Joaquina e ela viveu por 5 anos também. Tanto no cenário da Maria Joaquina, quanto no cenário desses dois Homem-Aranhas, você precisaria ter uma reserva de emergência. Isso é um fato. O mercado oscila e a tua renda vai oscilar. Outro ponto interessante, se você quer 4.500 de renda, você tem que projetar mais. Projeta ali uns 5.500, uns 6.000 reais de renda. Então você tem que focar em aportar mais ao longo da sua vida. Porque você viu que, para não ficar no sufoco, você precisa ter uma gordurinha a mais. Essa gordurinha vai fazer você ir reinvestindo. E aí você vai ter uma sobra a mais para conseguir viver a sua aposentadoria com tranquilidade, beleza? Segue lá no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Eu tô postando um monte de coisa sobre a minha vida, tô postando reels, tô postando um monte de coisa lá no Instagram. Dá uma seguida lá também. E agora eu vou deixar para você o vídeo Vivendo com Fundos Imobiliários por 5 anos. Você vai conhecer a história da Maria Joaquina. Vai lá e assiste. Até o próximo vídeo. Falou!